Olha, pessoal, hoje nós aqui no mais um episódio do Avante Business Cast, estamos aqui com um convidado especial, veio de São Paulo participar de um lançamento de um livro que a gente vai conversar daqui a pouco mais sobre isso. E eu queria apresentar aqui o Guto. É Augusto, mas é conhecido como Guto Carter. Guto Carter, esse é o nome de guerra. Muito bem. Olha só, você é um agente literário, a gente quer saber mais o que é que o agente literário faz. E também você é instrutor do Mastermind, lá em São Paulo. Lá em São Paulo, e aqui nós temos o Mastermind também. Exato, e agora está também no grupo também do Equity Club. O Equity Club. Pronto, agora vamos lá, então você está conectado. A gente vai. Está conectado de São Paulo e Paraíba, João Pessoa. Bem. E que conexão boa, SPJP. Queria dizer que para você acolher quem é aí do Avante Business Podcast, vai ser uma alegria a gente conversar junto, seja muito bem-vindo e que esse papo agregue um pouco mais a você dentro daquilo que a gente vai conversar. E eu quero começar então dizendo o que é um agente literário, né, Ricardo? Gente, o agente literário, ele é que nem um empresário olheiro do mundo do futebol. Ele está lá sempre olhando, observando o movimento, o mercado, quem joga bem, quem não joga bem. Ele conversa com os times, ele conversa com os pais dos jogadores. O agente literário está sempre de olho no mercado do livro. E aí ele começa a ver quem tem potencial para escrever um livro, se teve algum fato especial, alguma coisa, quem são as editoras e o que elas querem. E aí o agente literário ele vai e começa a buscar autores no mercado natural e convencer as pessoas a escrever um livro. E também ele vai conversa com as editoras. O que você está precisando? Eu estou precisando de alguém que escreva sobre isso, etc. e tal. Eu vou buscar lá no mercado. E aí ele vai fazer essa prospecção. Então o trabalho do agente literário é uma ponte entre o autor e a editora. Agora, sabe qual é a curiosidade melhor? Como o nosso serviço depende de que as pessoas leiam o livro vire um best-seller, o meu compromisso maior é com o leitor. O leitor precisa ser bem atendido, ele precisa conseguir ver bem, entender o capítulo, entender o livro. Então é uma função que a gente trabalha com editora, com autores e sempre com a cabeça do leitor. É isso que faz hoje. Excelente. Isso aí foi um exemplo que você atuou junto com os outros coautores aqui, que são aqui, principalmente da Paraíba, tem de São Paulo também. É verdade. E você ajudou bastante. Sem o seu apoio, os coautores, né, não têm experiência, então sim. Como é que foi esse apoio? Teve uma dificuldade e eu queria que você comentasse alguns exemplos. Eu vou te dizer o seguinte, Ricardo, além do lucro, como gerar equity, escalar valor e construir um legado, é um projeto de livro que é um livro que a gente chama de produção coletiva. São vários autores que escrevem um livro, cada um escreve um capítulo e a gente precisa entregar uma obra que diga a respeito daquela temática. A editora escolhida foi a Buzz, que tem um selo chamado Uno, que publica produções coletivas. E por que a Buzz? Que ia disponibilizar o livro em todo o Brasil e está disponível, além do lucro, disponível na Amazon, disponível nas livrarias. Se você for buscar aqui na Livraria do Luiz, em João Pessoa, aconteceu o lançamento ontem e tem o livro lá. E nós reunimos 18 autores do grupo Equity Club, que é um grupo que agora eu faço parte também. Me apaixonei tanto pelas histórias, me apaixonei tanto pelos autores, que também quis conviver um pouco mais com vocês e por isso me associei ao Equity Club. E dentro do Além do Lucro, a gente reuniu as histórias de 12 autores relacionadas ao equity, a geração de equity, a geração de valor e a legado. Então a gente trabalha esse tripé, é um pouco equity, geração de valor e legado, com 18 autores. E aí vem o desafio, cada um escreve de um jeito, cada pessoa pensa do livro de uma forma. Tem gente que pensa que o livro tem que ser cronológico,
O livro cronológico é aquele livro que diz, em 1985 aconteceu aquilo, em 92. Só que o leitor, ele não gosta muito. É uma leitura mais cansativa. Tem outros que são poéticos. E aí eles contam histórias e falam em metáforas, usam poesias. Se a dose não for trabalhada, fica meloso demais. Então, um livro de negócio, ele precisa ter uma linguagem direta. Existe uma forma. Essa forma é o que eu faço há 28 anos. Trabalhar livros, entender por que está bom, por que não está bom. Então, eu organizo junto com os autores. Eu já tinha feito 2 obras coletivas, eu já tinha tido uma experiência com esse trabalho. Mas, do Além do Lucro, a gente conseguiu um nível de qualidade dos autores muito boas. Cada um desses 18 tem condição de escrever um livro. Tem assunto, tem história para escrever um livro. Então, o meu desafio foi, quando eu via alguma coisa que estava um pouco distante do que a gente esperava, tinha que ligar, conversar, explicar por que a gente estava propondo uma mudança. E muitas vezes, Ricardo, a gente escrevia junto, quase que a 4 mãos. Não que eu fosse escrever de conteúdo, minha função era Mas forma. as suas orientações foram fundamentais. Não é isso? Agora, para o pessoal Pode entender falar. um pouquinho do Além do Lucro, né? Além do Lucro foi escrito, né? São 18 coautores, do qual eu sou também um dos, Ricardo Leão, né? Faz parte aqui do livro. E foi dividido em 18 capítulos. Isso. E cada um deu uma contribuição da experiência de negócios, de vida, e aí com o objetivo também de como gerar valor. Valor além do lucro, porque a gente não vê somente o lucro em si, o empresário. Então nós, no grupo também, né, do Equity Club, né, o Equity tem a ver com valor. Então esse valor tem a questão de como a gente chega a ter uma empresa com um tempo longo, a longevidade. Isso. É obrigatório uma empresa gerar lucro, mas o que é que pode também ser um legado, né, para isso aí? Então a gente dá um exemplo aqui, por exemplo, de empresas, instituições que têm mais de que 100 anos, né? Uau. Ou 50 anos. Então, por exemplo, o Clube Cabo Branco está comemorando agora 110 anos. Olha só. Então, você pega um exemplo assim, de uma empresa, São Brás, iniciou por Campina Grande e expandiu, está agora em todo o Nordeste. Inclusive, este ano inaugurou uma unidade na Bahia. Olha que legal. Então, quer dizer, quem construiu foi o pai, o Zé Carlos, Perfeito. passou para os filhos. E agora também em expansão. Netos, então, esse tipo de trabalho realmente é um legado. Um legado. E é assim, é uma referência. Sim. Vou pegar um exemplo aqui da Zenith. A Zenith também é uma empresa que tem 34 anos. 34. E aí a gente faz o quê? A gente também prepara para outras empresas também chegarem a uma longevidade. E nesse capítulo que eu escrevi foi justamente mostrando por que é que a gente conseguiu chegar a mais de 30 anos de mercado. E de uma maneira muito criativa, muito dinâmica. Sim, porque o mercado que é de tecnologia, ele é muito dinâmico. Então você tem que estar sempre se adaptando. Né? Então isso aí tem uma questão de criatividade também. E está conectado, mas está aqui no capítulo. Está no capítulo. No meu capítulo. E nos outros, né, tem... Tá. Eu até dei uma sugestão ontem no lançamento para as pessoas. Cada um são capítulos curtos, são em torno aí de 15 páginas. Isso. Então dá para o pessoal também absorver o livro de uma forma leve, lendo um capítulo por dia. Uau! Em 19 dias praticamente... você consegue entender mais de equity e de valor das empresas. E o equity é o que importa, né, para uma empresa. Então, Sim. Não adianta você ter uma empresa que vá durar pouco tempo, Isso. Porque senão ela vai ser uma empresa de oportunidade. Claro. E se você constrói, né, essa questão do diferencial e a longevidade, o que pensa, como da mesma forma você comentou,
você trabalha no agente literário pensando no leitor. Boa. E aí, aqui a gente trabalha, por exemplo, numa empresa, a gente pensa no cliente. Se o cliente não estiver satisfeito, eu até conecto, é o seguinte, que nenhuma empresa faz isso aqui na região, que atua dessa forma. Sempre tem, quando é um contrato recorrente, a gente diz, olha, você tem tecnologia, eu vendo tecnologia, mas é com liberdade. Por quê? Eu não vou fazer amarras. Sim. Amarras contratuais que durem 36 meses, algo desse tipo. Então, assim, enquanto eu estiver, a empresa, né, estiver prestando um bom serviço e tem que fazer com que ele continue satisfeito, Certo. o cliente, ele permanece conosco. Então, é por isso que nós temos, assim, é incrível, mas, assim, em Campina Grande, a empresa nasceu em Campina Grande. Tem o Hospital Eclipse, que iniciou em 95 um contrato conosco de relógio de ponta eletrônica. Até hoje são 30 anos de... Desde 1995 são seus clientes. Esse é um cliente específico, que nasceu em Campina Grande, né? A empresa foi em Campina Grande. Pegando esse exemplo, imagina o que é 30 anos de parceria. Algumas gerações já passaram e se conectam das mesmas empresas em torno de uma solução que a Zenith entrega muito bem. Quanto que isso traz de aprendizado para quem está começando agora e buscando um cliente, conseguir conversar, por exemplo, com você e outros que participaram e atendem esse cliente, estando próximo, estando junto. Um dos pontos que a gente trabalhou no livro foi a ambiência, o ecossistema que é gerado com 18 empresários conversando sobre esses temas. Aqui na Avante Business, você tem condição de fazer o mesmo trabalhando um ambiente onde você tem fácil acesso à Zenith, a pessoas que pensam o B2B, como fazer um negócio, como otimizar, estruturas que são compartilhadas. E aí esse ambiente, essa frequência, ela eleva quem chega. Assim como alguns autores que não tinham nem ideia de que poderiam escrever um livro, lá vai, Guto, eu não sei nem por que eu entrei, estou até arrependido. Eu falei, calma, vamos viver esse ambiente juntos. As aulas eram feitas com os 18, e aí as pessoas iam tendo ideias. E eu digo que a ambiência gera a frequência que te leva para um patamar elevado. Então, se você quer crescer rápido, você faz sozinho, investe um monte de coisa, sai correndo que nem um doido. Mas se você quer crescer com sustentabilidade, esteja bem acompanhado em um ambiente que te gere frequência. A gente não precisa quebrar a cabeça onde outros já quebraram. A gente só precisa conversar e entender como você fez isso, o que a gente pode fazer. E isso é um convívio. E esse momento, assim, por exemplo, até pegar o exemplo aqui do livro, são minha experiência e mais 17 empresários. Exato. E cada um tem uma história que tem um aprendizado também para o leitor. E o objetivo aqui é justamente mostrar como é que a empresa pode gerar valor. E esse valor é muito além do lucro. É muito. E aí você pegar um exemplo, a nossa empresa, a Zenith, a gente passou este ano de 2025, todos os negócios que nós fizemos, a gente mediu aqui, então 90% veio através de indicações, recomendações. 90% é o índice. É um índice muito alto. Então, mas assim, nós plantamos em relação também a isso. Trabalhamos as parcerias, são empresas que nos conhecem, a gente não era um trabalho local, a gente trabalhou muito com o mercado externo. Sim. Então, quer dizer, São Paulo, Brasil, da forma geral. Disse, olha, mas aqui o nosso quintal, a gente vai ser agora a referência. Então, isso significa. E aí que surgem também as facilidades de ter esse ecossistema que um ajuda o outro. E aí, como você falou, a ambiência, né, é o que vai proporcionar também o conhecer as experiências
e gerar também negócios. Sim. Então, isso eu acho que foi uma estratégia que a gente fez também, que foi construída e foi... Tá funcionando. O livro, eu acho que, assim, eu aprendi muito quando eu fiz a leitura do livro com os outros 17. Perfeito. Isso aqui é o que... Também tem aí experiências que geraram insights em você, Sim, claro. no seu negócio. Apesar de ter uma experiência boa, eu continuo aprendendo. Eu nunca parei de estudar, de ver o que é que tem de novidades, até mesmo pela minha característica pessoal, que eu gosto, e também a característica da necessidade do meu negócio, que é tecnologia. Que é tecnologia. Lá no capítulo 1º, o Marcos Varanda faz uma introdução do que é equity, coloca lá os 8 passos para construir equity, e ele teve uma experiência que ele já tinha vendido uma empresa, já tinha gerado equity, trabalhou nesse processo durante a formatação da empresa dele e depois trabalhou mais um tempo, ainda hoje trabalha, creio que com a Rofa, junto com esse tipo de análise e uma apresentação de como pode ser feito isso. E ali a gente tem uma base, um aprendizado que já nos ajuda a buscar caminhos. E depois disso vem várias pessoas que têm contato, direto ou indiretamente, com ele e com o Jorge, lá do Equity Club, que compartilharam as suas histórias e como fizeram cada uma das coisas. Esse como fazer é algo muito importante, né, Ricardo? Porque às vezes é o pulo do gato em um como fazer que nos dá o próximo passo. E os insights, né? Essas ideias. Eu estava com dificuldade, tem lá, pelo menos tem 18 pessoas que têm experiência e puderam contribuir. E de uma forma, eu achei muito interessante como foi dividido. São capítulos curtos, mais recados, tá? E você conseguiu fazer esse filtro. Uma amarração entre eles. Exato, para ter uma fluência. Uma fluência para o leitor também sentir muita vontade de dividir. Porque também existe uma característica, né, que nem às vezes as pessoas querem fazer uma leitura contínua de, sei lá, 200, 300 páginas, mas aqui você conseguiu compilar, né? Sim. 18 autores, 18 capítulos, 18 experiências e inúmeros insights também para os empresários. Aqui tem um ponto, Ricardo, que a gente tem uma equipe muito boa por trás. Você pega uma Buzz, você tem lá o Nestor, que foi o editor dessa obra, você tem a equipe que trabalhou na revisão e preparação, que são fantásticos. Antes, porém, de chegar neles, essa conversa com todo mundo, dizendo, olha, faz seu capítulo assim, entrega uma história que mostre isso, diz um pouquinho como fazer, foi gerando um ambiente propício para que ficasse mais fácil de trabalhar. Eu consigo planejar e organizar desde o sumário até as palavras que conseguem gerar o maior efeito. Afinal, essa é a função do agente literário. Se o empresário do futebol entende de futebol, eu entendo de livro. Exato. Então, isso foi muito positivo. E para mim, por que eu quis estar no Equity Club com vocês? Porque foram tantos aprendizados. Eu disse ontem ainda no lançamento que esse livro ajudou a me transformar, a me deixar um profissional melhor. Porque lendo cada capítulo eu fui aprendendo com as pessoas. E quando a gente entende que a força da nossa evolução está em compartilhar ambientes com pessoas tão boas quanto e até melhores que a gente entendeu o princípio da humildade, de que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, e também a otimização do nosso tempo e dos nossos resultados. É estando em ambientes bons, como no Avante Business, que a gente consegue ter a nossa... Agora, Guto, mudando um pouquinho aí do tema do livro, você é um instrutor de Mastermind. Isso. E o Mastermind vem do Napoleão Hill. Fundação Napoleão Hill. E aí, eu fiz o treinamento também aqui em João Pessoa. Com o Pifa. Com a Tati. Tatiana e o Cursino. Exato. Então, assim, muito bom. Veio o Pita, né, que é o Anderson Pita, também lá de São Paulo, fazer também um treinamento.
Mas, assim, é muito importante para vários empresários. E eu queria que você contasse um pouco, porque a forma que é feito, por que nasceu o Mastermind, né? Existem diversas formas de treinamento, mas foi um dos mais impactantes para mim. Com certeza. Uma coisa que a palavra que resume o Mastermind é o impacto que ele tem nas nossas vidas. O Mastermind é um treinamento que ele trabalha sobre o princípio da liderança que é formada com um ambiente harmonioso e colaborativo em torno de um objetivo voltado para o bem comum. Aqui na Paraíba nós temos a Tati e o Cursino, que estão à frente e que marcam as turmas, formam as turmas, e é um trabalho maravilhoso que eles desenvolvem aqui. E hoje, o Mastermind, como Fundação Napoleão Hill, ele entrega ferramentas que ajudam você a trabalhar melhor. Liderança, inteligência interpessoal e comunicação. A metodologia, ela é utilizada em todo o mundo e o certificado é internacional e reconhecido mundialmente. Isso certifica e garante um índice de satisfação de 98,7%. Porque, Ricardo, você vai lá, você treina e aplica na semana seguinte. Eu vou dar um depoimento, assim, eu sou muito tímido por natureza, tá? Então, introspectivo, tá? Mas depois do Mastermind eu entendi qual a força da comunicação e aí foi treinando. Então, por isso que ele está gravando aqui hoje. Coisa boa. Tá vendo? Assim, isso foi um dos itens, né? Um dos itens foi... E a gente não pode contar tudo porque tem É especial. Porque as pessoas têm que vivenciar e aquilo ali é importante. Eu acho assim, eu gostei muito porque você também, além de ser agente literário, Sim. também é instrutor. E significa que você sabe, né, como lidar também com as empresas, os empresários. Com empresários, Exato. com as pessoas. E o Napoleão Hill, ele também fez o dever de casa dele, né? Ele trabalhou para entender como é que as grandes fortunas lá nos Estados Unidos, não é isso? Conta um pouquinho isso. O Napoleão Hill, ele foi um jovem jornalista que estudou o comportamento humano. Em um determinado momento, quando ele ainda trabalhava numa revista, ele teve a oportunidade de entrevistar o Sr. Andrew, que era o rei do aço nos Estados Unidos, e esse cara ficou encantado com a metodologia. Ele tinha 25 anos e por meio de entrevista e ouvindo a escutatória, ele foi entendendo quais eram os comportamentos do Sr. Andrew para chegar onde ele chegou. Um bilionário, à época, o rei do aço. E aí ele se interessou e falou assim, Napoleão Hill, você pode ficar mais 2 dias aqui comigo? Ele foi fazer uma entrevista de algumas horas, passou um final de semana com ele, conversando sobre business. Ele falou, eu te lanço um desafio. Você entrevistar os meus amigos, porque eu quero entender quero ter um panorama de o que faz as pessoas terem êxito. E aí, a partir daí, com início de 500 recomendações, eles trabalharam por 3 anos juntos com o Napoleão Hill, entrevistando e compilando tudo isso. Não tinha Excel não, hein, Ricardo? Era na mão mesmo e com o conhecimento jornalístico que ele tinha. Napoleão Hill entendeu que isso era interessante, eles trabalharam depois por mais um grande tempo junto e ele, de fato, criou uma metodologia para, primeiro, ele entendeu, mapeou e descobriu 17 competências essenciais para um líder de sucesso. E ele conseguiu explicar por que pessoas que têm a mesma educação, algumas têm um resultado maior, outras um resultado menor. Ele foi estudar o comportamento de cada um e ele disse, olha, o comportamento é mais importante do que a posição social, isso, aquilo. E ele começou a trabalhar em como que ele podia levar esses conhecimentos para as pessoas. Nesse momento acontece essa mágica, as pessoas vão aplicando e tendo melhores resultados, aplicando, tendo melhores resultados. Em 1928, ele lança a Lei do Triunfo. Depois, Quem Pensa Enriquece, mais para frente, que é o título, é o 9º título mais vendido no mundo, com mais de 30 milhões de exemplares vendidos. E depois, recentemente, lança-se Mais Esperto que o Diabo, que é um livro que ficou escondido por 37 anos, porque ele fala de uma forma genial que o medo é paralisante.
E ele simula uma entrevista com o diabo, dizendo como que você domina as pessoas. Ele fala, eu domino as pessoas pelo medo, porque o medo é paralisante. Quando as pessoas não agem, eu posso agir. Então, é bem instigante, uma leitura super recomendada para quem gosta. Então, dentro deste contexto, Napoleão Hill se torna uma referência em relação ao comportamento humano. Ele morreu em 1970, foi fundada a Fundação Napoleão Hill, que até hoje atualiza os processos e permite que os treinamentos sejam cada vez melhores, e acontece o treinamento Mastermind Lince, que é o mais fiel à metodologia que Napoleão Hill fazia. 12 semanas, uma vez por semana, à noite ou num sábado de manhã. Você tem as práticas, que daí a gente não entra muito em detalhes, porque são práticas de ensino muito legais, mas a gente não pode dar muito spoiler, porque é uma experiência a ser vivida. Porque o importante é justamente essa parte da experiência, né? Que você não pode saber antes, porque sempre tem uma novidade. E tem os módulos, né, que são rápidos aí também. E você participa, entende, é explicado e a gente pratica na hora. Então, pratica na hora e aplica na semana. Exato. Na semana seguinte, qual foi o resultado? Como é que foi? Isso faz com que a pessoa evolua no aprendizado. E com essa evolução, a gente consegue ter resultados imediatos. Então, um bom convite para quem quer crescer, se desenvolver na liderança e também em vendas, porque nós temos o Mastermind de Vendas de Alto Valor Agregado, é conhecer o Mastermind que aqui na Paraíba tem e que você, franquia, Ricardo, é um exemplo de um Mastermind que desenvolveu a comunicação a partir daí. E fica um convite. Na próxima turma você pode ser apoiador. Já pensou? Tá numa sala de Mastermind ao lado de Ricardo Leão? Assim, mas não foi só despertar dessa habilidade que a gente teve que desenvolver. Existe o restante, e esse foi importante, tá? Isso aí para mim, pessoal, e eu recomendo muito bem, assim, eu adorei a questão. Quem não tem a oportunidade de fazer o treinamento, mas pelo menos leu também os outros livros. Né? Leitura... E lembrar que, assim, a gente está falando de legado, né? Quer dizer, imagina, né? O Napoleão Hill, olha, tem 1928, está praticamente completando aí quase 100 anos. Então, falamos com o Napoleão Hill de legado, de escalar valor e de equity, porque ele também deixou uma marca, que é o Mastermind, mundialmente reconhecida e valiosa. Exatamente. Então, isso é o que é, na essência, o equity. O equity é o valor da empresa, independente do que ele fatura. Ele pode ter... Vou dar um exemplo para você de equity. Quanto tempo o Uber ele iniciou e no prejuízo, mas ele gerava valor. O WhatsApp, por exemplo, foi vendido por bilhões de dólares. O Instagram também, mas porque ele gerou valor e aquilo ali não tinha lucro, mas ele estava construindo um valor e que depois ele passou a ser explorado, né, de uma forma diferente. Mas, assim, é por isso que existem, no meu mundo de tecnologia, chamar assim, né, essas empresas que foram crescimentos exponenciais. Então, assim, tem valor. Quando tem valor, a empresa é porque tem uma série de outros fatores, não somente o lucro em si, e depois ela tem um valor. Imagina, aí você pode vender uma empresa, como aconteceu com o nosso amigo também, Marcos. Ele focou num produto, no mercado, e formou um ecossistema também, né? Participou de um ecossistema, e foi visto aquilo ali como valor. Então, ele conseguiu também vender uma empresa. Como eu também tenho outros amigos também na área de tecnologia aqui, de João Pessoa, Campina Grande, que foram também venderam para empresas de fora. E foi um resultado, mas porque houve a construção do valor. Não é porque a empresa gerava lucro, não. Claro, entendeu? Não. Era pelo potencial que ela tinha de gerar. Uma Amazon é um projeto que não se explica, né? Ele tem prejuízos e ao mesmo tempo... e quando a gente fala dessa geração de valor e da gente se colocar, a pergunta é, o equity é só para vender? Não necessariamente. Você pode fazer um processo de equity para uma sucessão,
para que os sucessores entendam o valor real e aonde eles podem chegar do ponto A ao ponto B se eles derem continuidade. Às vezes é um processo de equity que garante que o sucessor fique na empresa. Exato. Então, Guto, muito obrigado aí também pela sua participação. As informações são ricas também. Agradeço também seu apoio na construção aqui do livro, que a gente trabalhou em conjunto. Sim. E se tiver um minuto aí para dar um recado. Certo. Fomenta aí para o nosso... agradecê-lo, dizer em especial que o capítulo do Ricardo Leão é um capítulo incrível, porque ele parte de uma experiência, de um aprendizado de um professor, não foi? Sim, também. Que seu professor disse, qual a frase que ele te disse? Que o cavalo... O cavalo selado, a essência do capítulo. É dizer, as pessoas acham que a oportunidade é um cavalo selado que está passando e você tem que aproveitar aquele momento e montar no cavalo para aquela oportunidade, aproveitar a oportunidade. Um dos professores, teve vários, mas um deles assim, Ricardo, o cavalo selado, ele está parado. Exato. E você que tem que estar se movimentando. É você quem se movimenta até ele, não ele. Mas se você não se movimentar, alguém vai se movimentar e vai encontrar aquele cavalo selado, que aquilo ali é a oportunidade. Aquele é a oportunidade. E aí ele comentou, ele está assim, o movimento pode ser uma leitura, pode ser um estudo, pode ser um relacionamento com o network. Então, uma viagem, tudo você também tem, mas tem que estar antenado para entender que aquilo ali pode ser uma oportunidade e tal. Então, isso foi o que permeou mais o seu capítulo. Não, é só um spoiler. Mas o recado é, para você que está assistindo aqui o nosso podcast, conhecendo mais da Avante Business, vem conhecer, vem fazer uma visita, vem buscar oportunidade, porque o cavalo selado não vai passar na sua frente. Você tem que se movimentar e vem conhecer os cavalos selados aqui na Avante Business também. Foi uma alegria poder participar desse momento com você, Ricardo, com a sua equipe fantástica, com esse espaço lindo. E assim me despeço dessa vez de João Pessoa, já com data para voltar. Em janeiro já venho passar férias com as crianças aqui, agradecendo a todos e desejando para vocês sucesso e êxito nos seus negócios, que vocês saibam escalar valor e gerar um legado da empresa. Obrigado. Obrigado também, Guto. E estamos aqui finalizando mais um episódio e com muita satisfação a presença aqui do Guto. Guto é sensacional.